A história de Troia é uma narrativa que cativa o público há milênios. Desde os tempos antigos até os dias atuais, a lenda de Troia continua a fascinar e inspirar gerações. É uma história de amor e perda, de heroísmo e traição, de deuses e monstros. A complexidade e a profundidade dos personagens e eventos tornam esta história inesquecível. Transmitida através de gerações, a lenda encontrou a sua forma mais duradoura no poema épico de Homero, a Ilíada. Este poema não é apenas um relato de guerra, mas uma obra-prima literária que explora a condição humana. Embora escrita séculos após os supostos eventos, a Ilíada relata vividamente o último ano da Guerra de Troia, um conflito que opôs os gregos aos troianos numa batalha por honra e vingança. Através das palavras de Homero, somos transportados para o campo de batalha, sentindo a tensão e a emoção de cada confronto. A Ilíada não é apenas uma história de guerra, é uma história humana. Ela nos mostra as motivações e os dilemas dos personagens, tornando-os mais do que simples guerreiros, mas seres humanos com sentimentos e fraquezas. Mergulha no coração dos seus personagens, explorando temas de amor, dever, fúria e luto. Através de Aquiles, vemos o conflito interno entre o dever e o desejo pessoal, entre a glória e a mortalidade. Vemos o heroísmo de Aquiles, o maior guerreiro da sua época, mas também a sua fúria destrutiva. Sua raiva e orgulho o levam a tomar decisões que têm consequências devastadoras para ele e para aqueles ao seu redor. Assistimos à bravura de Heitor, o príncipe troiano, defendendo a sua cidade e família. Heitor é um símbolo de coragem e sacrifício, lutando não apenas por si mesmo, mas por tudo o que ama. Estes temas intemporais, entrelaçados com sequências de batalha emocionantes e intervenções divinas, fizeram da Ilíada uma pedra angular da literatura ocidental e garantiram que a lenda de Troia continuasse a ressoar até hoje. A influência da Ilíada pode ser vista em inúmeras obras de arte, literatura e cultura popular ao longo dos séculos. Mas seria a Guerra de Troia apenas um mito, uma história fantástica inventada por poetas? Ou haveria um fundo de verdade enterrado sob as camadas da lenda? Esta questão intrigou estudiosos e arqueólogos por gerações. Durante séculos, acreditou-se que a cidade de Troia não passava de uma invenção da imaginação. No entanto, a busca pela verdade levou a descobertas surpreendentes. No século XIX, um arqueólogo intrépido chamado Heinrich Schliemann propôs-se a provar a existência desta cidade lendária. Com determinação e paixão, ele iniciou escavações que revelariam segredos há muito enterrados. As suas descobertas mudariam para sempre a nossa compreensão de Troia, confundindo as linhas entre o mito e a realidade. Schliemann encontrou evidências de uma cidade que correspondia às descrições de Homero, trazendo à tona a possibilidade de que a lenda tivesse raízes em eventos reais. As descobertas de Schliemann não apenas validaram aspectos da lenda, mas também abriram novas portas para a exploração arqueológica e histórica. A cidade de Troia, uma vez considerada apenas um mito, agora ocupa um lugar real e tangível na história da humanidade. Para entender a importância de Troia, precisamos viajar no tempo até a Idade do Bronze Tardia, um período de florescimento das civilizações no mundo mediterrâneo. Este foi um tempo em que grandes impérios e cidades-estado emergiram, cada um contribuindo para um mosaico cultural e econômico que moldou a história da região. Localizada na atual Turquia, perto da entrada do Estreito de Dardanelos, Troia ocupava uma posição estrategicamente vital. Esta localização não era apenas geograficamente importante, mas também simbolicamente significativa, representando uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Esta estreita via navegável conectava o Mar Egeu ao Mar de Mármara e além, tornando-se uma rota comercial crucial entre o Oriente e o Ocidente. Navios carregados de mercadorias preciosas, como metais, especiarias e tecidos, passavam por este estreito, fazendo de Troia um ponto de controle essencial.
Controlar os Dardanelos significava controlar o fluxo de mercadorias e recursos, tornando Troia uma cidade rica e poderosa. A riqueza acumulada através do comércio permitiu que Troia florescesse, construindo grandes muralhas e estruturas que ainda hoje impressionam os arqueólogos. A sua localização na encruzilhada destas antigas rotas comerciais expôs a uma riqueza de culturas e influências. Comerciantes e viajantes de diversas partes do mundo traziam consigo não apenas mercadorias, mas também ideias, tecnologias e práticas culturais. Evidências arqueológicas revelam uma cidade que comercializava extensivamente com os seus vizinhos, adquirindo produtos de lugares tão distantes como o Egito e a Mesopotâmia. Estes artefatos encontrados em Troia incluem cerâmicas finamente trabalhadas, joias elaboradas e ferramentas avançadas. Esta fusão de culturas reflete-se na arquitetura, cerâmica e outros artefactos da cidade, pintando um quadro de uma sociedade cosmopolita e próspera. As influências arquitetônicas de diferentes civilizações podem ser vistas nas ruínas de Troia, indicando um alto grau de intercâmbio cultural. No entanto, a localização estratégica de Troia também a tornou um alvo. A cidade estava constantemente sob a ameaça de invasões e cercos, e suas fortificações robustas são um testemunho das frequentes tentativas de conquista. A sua riqueza e o controle dos Dardanelos atraíram a inveja de poderes vizinhos, e a história da cidade é marcada por períodos de conflito e conquista. As batalhas travadas em torno de Troia não eram apenas por território, mas também pelo controle das rotas comerciais vitais. É neste contexto de rivalidade geopolítica e intercâmbio cultural que a lenda da Guerra de Troia se enraiza. A história épica, imortalizada por Homero na Ilíada, captura a imaginação de gerações, refletindo as complexas dinâmicas de poder da época. Seja baseada num único evento cataclísmico ou inspirada em múltiplos conflitos ao longo da história turbulenta de Troia, a história da Guerra de Troia reflete as realidades de um mundo definido por lutas pelo poder e a ameaça constante de guerra. A lenda de Troia continua a ser um símbolo poderoso das glórias e tragédias da civilização antiga, lembrando-nos da fragilidade e da resiliência das grandes cidades do passado. No centro da lenda da Guerra de Troia estão os seus personagens inesquecíveis, tanto humanos como divinos. Esta guerra épica, imortalizada por Homero na Ilíada, é um dos contos mais fascinantes da mitologia grega. A Ilíada dá vida a um elenco de heróis e vilões, amantes e guerreiros, cada um movido pelos seus próprios desejos e destinos. Suas histórias entrelaçadas criam uma tapeçaria rica e complexa de bravura, traição, amor e tragédia. Entre os gregos, encontramos o poderoso Aquiles, um guerreiro de habilidade e fúria incomparáveis, cuja ira alimenta o conflito. Sua mãe, a deusa Tétis, tentou torná-lo imortal, mas seu calcanhar permaneceu vulnerável, tornando-se seu ponto fraco. O astuto Odisseu, rei de Ítaca, usa a sua inteligência e brilhantismo estratégico para superar os seus inimigos. Ele é o arquiteto do famoso Cavalo de Troia, um estratagema que finalmente levou à queda da cidade. Agamenon, rei de Micenas, lidera as forças gregas, o seu orgulho e ambição, tanto uma força motriz como uma fonte de conflito. Sua decisão de sacrificar sua filha, Ifigênia, para apaziguar os deuses, mostra a profundidade de sua determinação e a tragédia de suas escolhas. Do lado troiano, encontramos Heitor, o nobre príncipe de Troia, e um símbolo de coragem e lealdade. Ele é o principal defensor de sua cidade, lutando bravamente contra os invasores gregos, mesmo sabendo que seu destino está selado. Preso ao dever de defender a sua cidade e família, Heitor torna-se um herói trágico, apanhado no fogo cruzado do destino e dos caprichos dos deuses. Sua morte nas mãos de Aquiles é um dos momentos mais emocionantes e trágicos da Ilíada. Paris, seu irmão, desencadeia a guerra através do seu caso amoroso com Helena, a mulher mais bela do mundo.
Sua escolha de levar Helena de Esparta para Troia não só provoca a ira dos gregos, mas também coloca em movimento uma série de eventos que levarão à destruição de sua cidade. E nos bastidores, os deuses do Olimpo jogam os seus próprios jogos, as suas rivalidades e intervenções moldando o curso da guerra. Cada deus e deusa tem seus favoritos e suas próprias agendas, influenciando os eventos de maneiras imprevisíveis. Afrodite, a deusa do amor, promete Helena a Paris, desencadeando o conflito. Sua intervenção é um lembrete do poder do desejo e da beleza, e como esses elementos podem alterar o curso da história. Hera, rainha dos deuses, fica do lado dos gregos, alimentada pela sua raiva pela afronta de Paris. Sua rivalidade com Afrodite e seu desejo de ver Troia destruída mostram como as paixões divinas podem ser tão intensas quanto as humanas. E Zeus, rei do Olimpo, tenta manter um frágil equilíbrio, dividido entre o seu dever e os desejos dos outros deuses. Sua posição como mediador e árbitro é constantemente desafiada pelas intrigas e ambições de seus companheiros divinos. Estes jogadores divinos adicionam outra camada de complexidade à narrativa da Guerra de Troia, destacando a interação do destino, livre-arbítrio e a natureza caprichosa dos deuses na vida dos mortais. A Guerra de Troia não é apenas um conflito entre homens, mas também uma batalha entre forças maiores, onde o destino de heróis e vilões é decidido tanto pela coragem humana quanto pelos caprichos divinos.